Eu tenho estudado um pouco sobre essas alianças terapêuticas, principalmente a partir de 2017, quando eu entrei em contato com o livro Investigação Científica em Psicoterapia e Práticas Psicoterápicas, do professor Daniel Souza. É um professor de Portugal, onde ele fez uma pesquisa, uma meta-análise de competências, de habilidades, o que é que leva um psicólogo, uma psicóloga, um psicoterapeuta a ser eficaz, e ao contrário, quais são as características limitantes para que a prática clínica aconteça, e assim sucessivamente. Nesse livro tem uma pesquisa que eu acho interessantíssima, que traz algumas características e ações do que ele está chamando de terapeutas eficazes. E eu queria apresentar para vocês aqui essas características. Na verdade, são 5 características, né? E depois a gente vai apontar aqui alguns erros, não nem erros, mas são práticas realmente, comportamentos, atitudes que não são muito favoráveis ao processo de psicoterapia, e o contrário disso, os que são favoráveis. Segundo a pesquisa dele, né, a pesquisa que ele mostra nesse livro, eu vou apontar aqui que são 5 características. A formação e manutenção da aliança terapêutica. Então, entendem por quê é tão importante a gente pensar em atitude, em aliança terapêutica? Então, veja, já é a primeira, formação e manutenção da aliança terapêutica. Monitorização do processo psicoterápico. Então, a gente precisa monitorar, a gente precisa avaliar quais são os métodos que eu estou utilizando, se o meu método está sendo eficaz no processo psicoterápico. Luciana, mas como assim o meu método, né? Existe um método. A rigor, é interessante que nós sigamos ali algumas compreensões teóricas. Então, a base da psicologia clínica, a teoria que eu apreenda, né, que eu, de alguma forma eu encarne para fazer a minha prática clínica, ela precisa me dar uma leitura do ser humano. Ela precisa me ensinar, né, me dizer como eu vou proceder com o meu paciente, que caminho que eu vou seguir com o meu paciente durante o processo dele ou dela. Então é interessante, é necessário, urge que você tenha uma ou algumas linhas teóricas de base para te dar uma leitura de mundo, uma visão de ser humano, uma leitura de psicopatologia, porque uma teoria pode me dizer uma coisa, a outra teoria pode me dizer outra coisa completamente diferente. A gente tem teorias que são mais benevolentes, a gente tem teorias que são mais hedonistas, a gente tem teoria que é muito focada num problema, numa demanda, numa doença. Já tem teorias que têm uma visão mega positiva do ser humano e que vai falar de relações. Outras teorias vão falar de inconsciente, outras teorias vão falar de um comportamento que está adequado, que está inadequado, que é correto ou não, que precisa ser extinto ou não, e por aí vai. Então, sim, é interessante que eu tenha um método de trabalho, e esse método vai ser pautado numa teoria, e a partir dessa teoria ou dessas teorias, eu vou fazer essa monitorização do processo psicoterápico. Eu preciso saber se o processo está dando certo ou não, né? Até para a gente localizar onde estão ali as falhas, o que está fazendo o processo não caminhar. Porque é muito fácil eu dizer simplesmente que o paciente está com resistência, porque o paciente não está aderindo e etc. Mas às vezes o problema está comigo. Às vezes sou eu que não estou conduzindo de forma adequada, e eu preciso olhar para isso também, tá? Então, voltando aqui, fecha parêntese. Primeiro, aí como o livro traz, a formação e manutenção da aliança terapêutica, a gente vai falar sobre isso, nessa aula sobre isso. A gente vai apontar também, conforme o livro, essa monitorização do processo psicoterápico. Uma outra característica, olha que curioso, é a capacidade de duvidar de si mesmo. Por isso que é tão importante a gente olhar, peraí, o processo não está andando, sou eu, é comigo, o que está acontecendo? Será que tem alguma coisa do paciente que está pegando em mim? Que está batendo aqui dentro, eu não estou conseguindo olhar, eu não estou conseguindo caminhar com o meu paciente por causa disso? Então, eu preciso ter essa capacidade de duvidar de mim mesmo. Né? Eu tenho a competência, a habilidade, o conhecimento teórico, técnico e ético suficiente para conduzir o meu paciente nessa demanda? Não, não tenho. Ok, eu vou fazer o que para ter? Eu vou só encaminhar o paciente, eu vou buscar uma supervisão, eu vou me instrumentalizar de outras formas.
Então, são questões aí para a gente avaliar realmente essa capacidade de duvidar de si mesmo. Um outro ponto trazido pelo autor se chama prática deliberada. Isso é uma prática bem comum, principalmente na Europa, mas não só, em que os profissionais, essa prática deliberada vai dizer que eu vou atuar e nessa minha atuação eu vou lapidando essa atuação. Então, a prática deliberada é você atuar, né? Então, praticar com quantidade e qualidade sob a orientação de um expert. Então, essa é a grande ideia. A prática deliberada não é você sair atendendo 50, 60. Não, é você aumentando gradativamente a quantidade de atendimento e sempre sob a supervisão, o olhar de uma pessoa que tem mais conhecimento do que você, que é isso que eles chamam da figura do expert. Então, essa é a ideia dessa prática deliberada. Isso é algo bem comum em outras realidades. Então, falamos de quatro. A quinta e última são as capacidades interpessoais. Olha que interessante. Nessa pesquisa, traz algumas capacidades interpessoais que chamam de capacidades interpessoais facilitadoras do processo psicoterápico. E aí as capacidades que eles trazem fluência verbal. Claro, você tem que saber falar, se comunicar, se for acanhado, se tiver medo de entrar em contato com a pessoa, se você não souber se colocar na relação, como é que o processo vai acontecer? E você ter essa fluência verbal não significa que você vai ter uma linguagem irretocável, não é nesse sentido. É você saber se comunicar, você saber de uma forma assertiva, colocar as suas ideias. É por isso que durante a graduação tem a apresentação de seminário, que é para você ir treinando também essa oralidade. Além de fluência verbal, existe a empatia. Então, veja, embora quando você fala empatia parece que é exclusivo de uma corrente teórica, geralmente nas psicologias humanistas, mas a empatia precisa ser uma característica despertada em qualquer psicólogo clínico, em qualquer psicoterapeuta. E a empatia não é necessariamente você sentir o que o outro sente, né? Cá para nós é impossível você sentir o que o outro sente, o sentimento é do outro, mas é você estar com. É você se permitir ser atravessado pelo que o outro te traz. É você afetar e ser afetado na relação. Então, a ideia de empatia é você estar com o outro no sofrimento dele ou dela. E olha que interessante, é apontado nessa pesquisa como uma das capacidades interpessoais facilitadoras do processo psicoterápico. Outra característica que traz é a persuasão. Então, de alguma forma, você precisa ter uma eloquência, além da fluência verbal, você precisa ter uma eloquência para você persuadir, lembrando de fazer as coisas com muita integridade, com muita ética. Não é você manipular o processo, não é você mostrar uma coisa que não existe, não é você chegar com a tua verdade, com a tua afirmação, como você fosse suposto saber e soubesse do paciente mais do que ele mesmo. Não é nesse sentido. Mas para você provocar reflexões, às vezes essa persuasão é necessária. Outra característica que traz é a expressividade emocional, ou seja, você mostrar também, você expressar também as questões de ordens afetivas e emotivas. Então, às vezes, é colocar energia na fala, às vezes é você comunicar ao paciente o que você está vendo, o que você está percebendo, é você ter a capacidade, inclusive, de se emocionar com o paciente. E às vezes eu sei que durante a graduação a gente escuta muito, né? A ideia de ser neutro, de ser distante, de ser muitas vezes ausente, o que é uma falácia, né? No final das contas é uma falácia. Então a ideia seria justamente você se humanizar e colocar na frente do paciente como um humano que também o é, tá? Então essa é outra característica. Também a flexibilidade. Então é interessante que você tenha essa capacidade, você seja uma pessoa flexível. Flexível no horário, flexível no valor acordado, flexível na agenda junto ao paciente, que você mostre ali aquela flexibilidade. Então, qual é a ideia? Não é que você deixe de ser você, mas que você reveja algumas coisas ali da forma que você está se relacionando com as pessoas. Porque o teu cliente, o teu paciente, nada mais é do que isso, uma pessoa. Né? Então, é interessante que a gente vá de alguma forma até mudando um pouco esse jeito de ser nas relações de troca também com os meus pacientes e clientes, como queiram chamar. Uma outra capacidade
trazida, que tem a ver lá com aquele outro tema que a gente vai apontar, dessa aliança terapêutica, é a identificação e reparação de uma possível ruptura na aliança terapêutica. Então, como assim, Luciana? Lembram que a primeira característica apontada foi formação e manutenção da aliança terapêutica. Na hora que eu preciso formar e manter a aliança terapêutica, para eu manter, eu preciso identificar quando tem uma ruptura e reparar essa ruptura, tá? Então vamos conversar um pouco mais aí, adentrando, depois de ter iniciado aqui mostrando algumas atitudes, né, características, ações dos ditos terapeutas eficazes, como esse livro traz. Vamos conversar sobre a aliança terapêutica.